tenho 24 anos, sou formado em teologia e também estou estudando agora filosofia lá na UFMA, né? E é isso aí, estou aqui para contribuir e ajudar naquilo que eu puder. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Depois aí vocês me avisam. Então a pastora Franciele pediu para eu falar sobre o exílio, né? Que é um momento assim muito especial e marcante, né? O exílio que a gente chama de exílio babilônico, né? E esse é um acontecimento que está registrado ali, que vai registrar quase o final do Antigo Testamento, né? Da Bíblia hebraica. Mas o finalzinho mesmo dela já tem o pessoal retornando desse exílio, né? Mas vamos tentar falar um pouco sobre ele hoje, certo? Primeiro aqui eu vou tentar trazer um pouco do contexto histórico. Eu sei que a pastora já falou sobre a destituição da monarquia, né? Tanto lá em Israel quanto em Judá. Mas é importante para a gente ver o que levou ao exílio, né? Então, uma parte aqui bem rapidinha, só para a gente ver como é que foi esse exílio, né? Para a gente entender também quem foram essas pessoas que foram exilados. E depois a gente vai fazer como a pastora Franciele fez na semana passada, tá? A gente vai lendo alguns textos bíblicos, em 3 enfoques aqui, e eu queria que vocês falassem o que vocês acham do texto, né? Tem que fechar aqui porque a zoada começou. Então, a gente vai fazer assim, certo? A gente vai ler alguns textos bíblicos e a gente vai comentando o que a gente achou desses textos, certo? Bem, qual a dificuldade para falar do exílio? A dificuldade é porque a própria Bíblia, ela não oferece assim, uma narrativa detalhada, não conta muito bem a história de como era a vida lá no exílio, né? Ela não conta muito bem isso. A gente tem muitos detalhes na Bíblia sobre como foi a queda de Jerusalém, né? Aquilo que levou ao exílio, e sobre o retorno do exílio, né? Como é que eles começaram a se reorganizar lá na Judéia, em Jerusalém, depois que eles retornaram do exílio. Mas sobre o exílio propriamente dito, as informações assim, a gente tem que ir reunindo de pontos um pouco desconexos, né? Às vezes também afirmações contraditórias na própria Bíblia, e a gente vai tentar mostrar um pouco disso. Então a gente tem muita informação sobre o pré-exílio e o pós-exílio, né? Mas sobre o exílio mesmo, a gente não tem um livrinho contando como é que era a vida deles lá. Tem até um livro que tenta fazer isso, que é o livro do profeta Daniel, né? Mas o livro do profeta Daniel, ele é uma reconstrução bem posterior, depois do exílio mesmo, talvez seja o livro do Antigo Testamento mais próximo do Novo Testamento, né? Alguns teólogos, historiadores datam ele já do século II, da metade do século II a.C. Então, é uma reconstrução bem posterior de como seria a vida de algumas pessoas do exílio, né? Então, assim, as informações históricas mesmo dele, é mais uma construção bem teológica mesmo de todo esse período. Bem, mas o que levou ao exílio, né? No ano 605, a gente está aqui um Game of Thrones, né? Uma guerra de tronos acontecendo ali, e Jerusalém estava no meio daquela bagaceira toda, né? Então, no norte, nós tínhamos a ascensão do Império Babilônico, né? Com o rei Nabucodonosor, e no sul o Egito tentando se reafirmar. O que acontece? O Império Babilônico, né, Nabucodonosor, ele derrota o faraó egípcio, o faraó Neco, então a Babilônia controla toda aquela região ali da Síria-Palestina, né? Automaticamente também fica controlando Jerusalém e Judá. Qual é o problema? O rei de Jerusalém naquele tempo já tinha sido colocado pelo faraó do Egito. Era um rei chamado Jeoaquim, né? O que o Nabucodonosor faz? Ele poderia, ou depois, esse rei que tinha sido colocado pelo faraó, que ele tinha derrotado agora, ou então permitir que ele continuasse ali. E o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, então permite que o Jeoaquim continue reinando. Então, no início, o Jeoaquim, ele até foi leal ao rei da Babilônia, né? Mas depois ele se rebelou contra o domínio babilônico. Então, como retaliação, o Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém para punir o Jeoaquim. Mas o que acontece? O Jeoaquim, né, como a Bíblia fala, ele morre durante esse cerco. Então, não tem nem tempo do Nabucodonosor punir ele. E no lugar dele reina um outro rei chamado Joaquim, né? O Joaquim reina somente durante 3 meses
e ele se rende ao rei da Babilônia no ano de 597 a.C. Então, ele evita que o rei Nabucodonosor destrua Jerusalém, né? Mas ele não poderia deixar isso impune. Então, aqui acontece essa primeira deportação, que é a deportação mais importante desse grupo, que vai ser os exilados da Babilônia, né? Então, essa primeira deportação, ela afeta praticamente só a cidade de Jerusalém, certo? Então, o rei Joaquim é exilado com toda a elite da corte, os altos funcionários, o clero e os artistas. Então, praticamente esse grupo aqui que vão ser os exilados da Babilônia, né? Vai ser esse grupo que vai estar lá no exílio. E aqui a gente tem duas informações contraditórias na Bíblia, né? Nós temos o número dessas pessoas que foram para a Babilônia, que foram para o exílio. E a gente vai dar aqui mais crédito, né, às informações que a gente encontra no livro do profeta Jeremias, porque ele dá números mais realistas, certo? Então, segundo Jeremias, a gente acha essas informações no finalzinho do livro do profeta Jeremias, no capítulo 52, certo? Versículo 28, 29 e 30, ele diz todo o número de todas as deportações. Então, essa primeira deportação, segundo Jeremias, foram deportados para a Babilônia 3.023 pessoas, né? Então, só foi esse número aí de 3.023 pessoas. O livro de Segunda Reis já traz um número mais, assim, extrapola, né? Diz que foi 18 mil pessoas. Mas é bem mais provável que Jeremias aqui esteja mais correto historicamente. Até porque ele dá um número mais exato, né? 3.000. Então, essas 3.023 pessoas seriam esse grupo que foi deportado para a Babilônia. A primeira deportação que foi a maior e a mais importante. Bem, já que Nabucodonosor deportou o rei, Joaquim, toda a corte, todos os altos funcionários, o clero, né, os sacerdotes, os artistas, então ele coloca uma outra pessoa para reinar em Jerusalém. Então ele coloca um tio do Joaquim, chamado Matanias, né? E aí ele muda o nome do Matanias para Zedequias, certo? O que acontece quando Zedequias começa a reinar? Logo lá na corte de Jerusalém, começa a aparecer, né, a ganhar destaque, uma facção anti-babilônica. Então esses caras ficavam importunando o rei, dizendo, olha, a gente tem que se rebelar contra a Babilônia, tem que se rebelar, tem que se rebelar. E o único que dizia que não tinha que se rebelar, que tinha que se render, era o profeta Jeremias, né? Então Jeremias ali foi taxado de antipatriota, né? Olha só. E o rei, ele fica meio balançado, né? Tem uma galera dizendo para ele se rebelar, porque Deus é com ele, Javé vai proteger Jerusalém, Javé nunca vai deixar que Jerusalém seja destruída. A casa de Javé está aqui, tu acha que ele vai deixar de destruir a casa dele? E aí o rei ficou meio balançado e acabou cedendo a esse grupo, né, dos revoltosos. Então ele se rebela contra Nabucodonosor, e imediatamente reage. Então Nabucodonosor vai lá, destrói Jerusalém, né, destrói os muros, destrói o templo, incendia tudo, e é aquela carnificina, né, isso no ano 587 a.C. Então, houve então uma segunda deportação, né? Segundo Jeremias, foram 2 grupos deportados, um com 832 pessoas e outro com 745 pessoas, daria um total aí de 1.577 pessoas. Então, para Jeremias, ele fala isso no versículo 30 do capítulo 52, o número total de pessoas que foram deportadas para a Babilônia foram 4.600 pessoas. A gente pegar aquele primeiro número e esse segundo dá esse total aí de 4.600 pessoas. Então, esse grupo seria o grupo daqueles que ficaram exilados na Babilônia durante muitas e muitas décadas, certo? Então, aqui a gente já pode definir quem eram, então, esses exilados da Babilônia, né? Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente pensa assim, olha, o exílio na Babilônia, eles pegaram todo mundo que morava lá na Judéia, em Jerusalém, e levaram todo mundo para a Babilônia, né? Porque alguns textos bíblicos, como 2 Reis, dão a entender isso, que levou todo mundo para lá, né? Até diz mesmo, pegou todo o resto da população e levou. Mas não é bem assim. Esse grupo de exilados na Babilônia era, sem dúvida nenhuma, somente a elite urbana de Jerusalém, né? Então, esse grupo deportado para a Babilônia era, sobretudo, esse grupo lá da corte, né? Essa elite de Jerusalém, certo? Então, é essa elite que vai se considerar lá na Babilônia o verdadeiro Israel, né? Então, eles estão lá e eles dizem, todo Israel foi exilado, né?
eles se consideram o verdadeiro Israel. E esse grupo, logo, eles começam a prosperar muito na Babilônia, né? Conseguem uma razoável ascensão e bem-estar econômico na Babilônia. Tanto é que décadas depois, a maioria já não queria mais voltar para Jerusalém. O que a gente vai fazer em Jerusalém? Está só bagaço, está tudo destruído. Já aqui a gente já prosperou, tem comércio, tem tudo. Então, isso a gente vê até na época de Jesus, de Paulo, as grandes colônias judaicas fora de Jerusalém, não é, que são reflexos desse exílio, de pessoas que foram morar fora, gostaram lá, construíram sua vida. Então, a gente tem muitos documentos históricos que provam isso, né? Os judeus conseguiram certa ascensão lá na Babilônia. Lá eles ficaram, isso ficou conhecido como um grupo chamado Golá, né? Que era esse grupo que estava lá, conseguiram. Bem, então esse grupo aí, essa elite urbana de Jerusalém, mais ou menos, foi deportada para a Babilônia. E o povo pobre, o povo camponês, o povão mesmo, continuou lá na Judéia, né? Continuou em Jerusalém. Em Jerusalém não, porque ela foi destruída, né? Mas continuou na Judéia e continuou a sua vida ali. Então a vida continuou praticamente normal, entre aspas, grandes para essa população, certo? Então conseguimos definir quem são os exilados. Mas agora vamos fazer esse recorte, né? A gente vai ler alguns textos e aqui a gente lê e vocês comentam o que vocês acham. A gente já está inserido nesse contexto histórico que eles estavam vivendo, né? A gente vai ler essas passagens para tentar entender um pouco do que eles estavam vivendo naquele período, né? Então a gente vai tentar ver o sofrimento deles, né? Depois a gente vai tentar ver qual era a postura que eles deviam ter no exílio, né? Então, o sofrimento de quem é exilado, que postura Deus estava indicando que eles deviam ter no exílio e qual era a teologia que eles desenvolveram no exílio, não é? E isso é uma das coisas mais importantes que aconteceram na história de Israel, foi a teologia que eles desenvolveram lá no Egito. E ali nasceu o judaísmo, né? Para a gente poderia dizer assim que o judaísmo nascente começa nesse período. Então, nos textos aí preparatórios, passei o Salmo 137, né? Mas o Salmo 137, para a gente entender o sofrimento deles, ele tem um final assim um pouco pesado, né? Então, se a gente vamos tentar ver um pouco como o que essa galera que escreveu o Salmo 137 passou primeiro, para depois a gente tentar entender, né? Passar um pouco de panos para eles aqui, né? Passar um pano. Por que eles falaram no Salmo 137, né? Então vamos ler aí, antes do Salmo 137, Lamentações. Lamentações é um livro Lamentações de Jeremias, que é exclusivamente sobre a destruição, todo o caos que se abateu sobre Jerusalém naquele período, né? Então vamos ler o capítulo 5 de Lamentações, é o último capítulo. Tá? Lamentações fica logo depois do livro do profeta Jeremias, fica o livro de Lamentações. Então a gente vai ler aqui todo o capítulo 5, para a gente tentar ter assim, um reflexo de todo o sofrimento que eles passaram e tudo que eles viveram quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Então o texto diz assim: Javé, lembra-te do que aconteceu conosco. Considera e olha a nossa desgraça. Nossa herança passou a estrangeiros e nossas casas a forasteiros. Isso é algo muito marcante, né? Porque a herança deles tinha sido dada por Javé, né? Tinha sido dada pelo Deus deles, a terra. Somos órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Pagamos para beber nossa água. Nossa lenha vem em troca de pagamento. Eu vivi muitos anos no interior, né, e tem esse contexto muito de família, então no interior a gente sempre falava assim, que a pior pessoa em qualquer comunidade é aquela que suvina a água para outra, né, isso era uma regra sagrada lá no interior, podia ser a pior pessoa do mundo, ter o maior inimigo, uma coisa que não se fazia de jeito nenhum era negar água para alguém, né, e é interessante ver aqui como eles falam disso, né, nós pagamos para beber água, né? Isso na minha cultura lá do interior do Maranhão é algo assim impensável. Alguém chegar para estar com sede e tu dizer, não, se tu me pagar eu te dou água, né? Mas só trazendo um pouco já para o meu coração, né? Nossos perseguidores estão sobre nosso pescoço, estamos cansados e não temos tranquilidade. Estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos abastecermos de alimento. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós carregamos as suas culpas.
Escravos dominam sobre nós. Ninguém nos livra da sua dominação. Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada e do deserto. Da espada do deserto, na verdade. Nossa pele está abrasada como um forno por causa do ardor da fome. Aquelas pessoas estão com fome. Olha só, violentaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Jerusalém. Vocês sabem como é que era uma guerra na antiguidade, né? As mulheres eram violentadas, eram estupradas. Então, Jeremias está refletindo sobre toda essa experiência traumática que eles viveram. Príncipes foram enforcados pelas mãos deles. Nem os idosos foram respeitados. Jovens trabalham no moinho. Crianças tropeçam sob fardos de lenha. Os velhos já não se assentam nas portas, os jovens já não cantam. A alegria do nosso coração acabou. Nossa dança converteu-se em lamentação. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso nosso coração desmaiou, por isso nossos olhos se escureceram. Os chacais andam pelo monte de Sião, que está assolado. Javé, tu permaneces eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Restaura-nos a ti, para que voltemos a ti, Javé. Renova os nossos dias como antigamente, se é que não nos rejeitaste totalmente, se é que não estás irado demais contra nós. Então é alguém que já está até... Depois de ver tanta desgraça assim, né? A gente pode sentir um pouquinho daquela agonia, né? Agora a gente pode passar um pouquinho de pano porque eles escreveram no Salmo 137, lá no finalzinho, né? Vamos lá. Salmo 137. Enquanto a gente está abrindo, eu posso fazer uma inferência? Pode sim. Fazia muito tempo que eu não li esse texto e no contexto agora daquela estátua que foi incendiada em São Paulo, né? Todo o processo de chegada dos invasores ao Brasil, né? Que a gente chama de descobrimento, aconteceu tudo isso com os povos indígenas, né? Mulheres violentadas, homens jovens assassinados, pessoas idosas desrespeitadas, né? Enquanto isso não continua ainda acontecendo em territórios, né, do nosso povo indígena. Nossa, me tocou muito ler esse texto hoje, lembrando dos nossos povos originários. Semana passada eu li um livro assim fantástico, eu indico para qualquer pessoa ler, chamado Torturado. Não sei se vocês já leram. É um livro assim. Qual é o nome? Torturado. Depois eu posso até mandar no grupo da igreja, mas é um livro que mostra muito isso, né, no contexto daquelas famílias que são descendentes dos escravos, né, africanos aqui no Brasil. E é parecer que é como a pastora Francela está falando, a gente vive isso ainda hoje, né? Aqui no Maranhão, uma terra tão cheia de povos indígenas, a gente vê a terra desse povo sendo violado, eles sendo violados também, né? Tantas coisas. Então vamos aqui para o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico de Javé em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti. Que minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Javé, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, né? Que é o dia de Jerusalém é o dia dessa destruição, toda que a gente leu lá em Lamentações. Pois os edomitas diziam, arrasai-a até os alicerces. Filha da Babilônia, né? É que é meio que um xingamento aqui, né? Meio
Filha da Babilônia, né? Os escritores apocalipse gostam muito disso, está lá no Apocalipse de João, né? Babilônia vai cair, a Babilônia vai cair. Isso é uma esperança cristã. A Babilônia representa tudo isso, toda essa opressão, tudo isso. E nos tempos de João, não era Roma, era a Babilônia, né? Mas a Babilônia continua hoje também, né? Mas eu creio que a gente deve acreditar que a Babilônia vai cair. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuiu o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Né? Então esse é um final, assim, eu creio que mostra muito do sentimento daquele povo. Nem gostaria que vocês comentassem também um pouco desse primeiro recorte que nós fizemos aqui, do sofrimento desse povo exilado. Eu acho que, partindo já do... É mais fácil para a gente realmente avaliar, vendo pela própria história do Brasil mesmo, assim. E aí, quando a gente faz paralelos com o que a gente conhece da nossa história, fica mais visível entender essa mágoa, esse rancor mesmo, assim, de por que eles tinham esse sofrimento todo e gerava essa raiva, sabe? E aí, realmente, lembra muito a questão, por exemplo, dos povos escravizados. É uma violência muito grande você ser retirado da sua terra e aí você perder todo... Porque, assim, você perde todo o seu contexto sociocultural, você perde todo o seu contexto de status social, e aí a informação que tu trouxe sobre eles serem a elite. Você imagina, você ser tirado de um posto de superioridade, assim, ser a elite urbana de um local para ir para outro e ser marginalizado. Imagina quão dolorido isso é. E é muito aquilo, assim, de solicitar mesmo aquela reparação, de, tipo, aquele olho por olho, sabe? Eu preciso acreditar que em algum momento o que vocês fizeram vai voltar contra vocês para que, sei lá, não pareça injusto. Eu avalio dessa forma. Exatamente. Alguém mais, gente? Gostaria de comentar esse trecho que a gente leu? Acho que é um sentimento muito humano, né? Se a gente for sincero com a gente mesmo, quando alguma injustiça é cometida, uma das primeiras reações, talvez, né, é de revanche, é de ódio, é de querer que aquilo que aconteceu conosco aconteça com a outra pessoa, assim, de forma bem primitiva. Claro que a gente vai domesticando esses sentimentos, né? E a fé é um instrumento muito valioso nesse sentido, nos ensina o perdão, nos ensina a olhar para outra pessoa com olhos de misericórdia, mesmo para quem nos faz mal, né? Mas é interessante a gente pensar que quando algo ruim assim acontece, né? E as pessoas aí, alguém fala ou vem na nossa cabeça, a gente acolher isso também, né? Não dá força para esse sentimento, porque, né? Enfim, mas acolher como parte também daquilo que nós somos, né? Sem muito julgamento também, assim. Até porque eu tenho gente aí, acho que na área de pedagogia, acho que até tem uma questão de que quando a gente dá vazão para isso, assim, em palavras, em arte, em música, a gente acaba não dando força para que isso surja realmente como gestos de violência concreta, física. Pois eu acho que também é um momento assim a gente vê, né, em Lamentações e tal, como é um sofrimento assim calculável, né? Só realmente quem passou. Mas eu acho que a gente pode até aprofundar um pouco mais, porque era muito mais do que ter visto uma violência muito grande e estar sendo expulso da própria terra, né?
toda a unidade ideológica daquele povo foi fulminada com a destruição de Jerusalém, com aquele exílio, né? Essa unidade ideológica comportava tanto a concepção teológica deles, né, quanto a própria concepção política, né? Por quê? O que sustentava uma ideologia de um reino oriental antigo? A primeira deles era o templo do seu Deus nacional, não é? E Jerusalém não era exceção disso, eles acreditavam mesmo, né? Eles tinham, Jeremias critica isso muito deles, né? Que eles acreditam, pode fazer qualquer coisa, que Jerusalém nunca vai ser destruída, né? Porque, então, como aquele povo encarava uma batalha entre um povo e outro? Era uma batalha entre os deuses de um e os deuses do outro, né? Vocês podem pegar qualquer texto, tanto da Bíblia quanto os textos babilônicos e tal. Então, eles nunca vão dizer assim, a gente foi lá e derrotou eles porque a gente é melhor. Não, o nosso Deus foi e derrotou o Deus deles e aí a gente... Então, para eles, é como se Javé tivesse sido derrotado. Não é? Tanto é que lá em Lamentações, Jeremias diz assim, Javé, mas tu permaneces de geração em geração. Será que tu abandonou a gente de vez? Eu não posso conceber que o meu Deus foi derrotado. Então imagina a crise que se instala no coração dessa pessoa, né, desse povo. A derrota. Por isso que eu quis ler aqui com a característica de Javé, para a gente ter essa concepção, essa identidade de um Deus nacional, né, que era como eles viam, não mais como a gente vê hoje, o único Deus, né, porque não era bem assim essa visão que eles tinham, né, a visão de Deus era o Deus nacional deles. E não era só assim, uma coisa interna, sabe, não foi só uma reflexão deles, porque os babilônios também motivavam isso. Eles faziam todo esse escárnio a respeito de essa piada, assim, tipo, canta aí pra gente, vocês têm que ficar alegres, se divirtam aí, mesmo passando por tudo isso que vocês estão passando. E esse clima de provocação o tempo inteiro. Então, assim, você tem que pensar que talvez seja até um símbolo de fé mesmo, essa expectativa, porque imagina, depois de ter passado por tudo isso, você ainda tem essa expectativa de que algo vai acontecer para que mude, mesmo com todo mundo te dizendo ali, todo o estado das coisas te dizendo, olha, realmente abandona aquela coisa, abandona teu Deus e morre, porque não deu certo, não é por aí. Foi tudo por água abaixo, né? Porque qual era assim, a encarnação de que Deus, de que Javé estava com eles? O primeiro era o próprio rei, né? Que eles viam como o representante oficial de Javé, né? E o que aconteceu com o rei? Foi deportado. O primeiro está lá na Babilônia, vive lá preso, né? E o outro, meu amigo, a morte dele foi terrível, não é? Ele tentou fugir, pegaram, mandou degolar todos os filhos dele na frente dele, depois matou ele. Então, o próprio representante de Deus está assim. E olha mais, a terra desse nosso Deus, ela também foi tomada. Né? A gente... Então, é uma crise, assim, né, que vai muito além. É uma questão concreta, mas também é uma questão até psicológica, né, ideológica. Tudo aquilo foi destruído mesmo. Então, a gente pode entender esse sentimento de dor, de incerteza e até de vingança, né, como a gente vê ali no finalzinho, mas compreendendo esse momento. Mas eu queria, por último, aqui, só para a gente passar para o outro, trazer também uma reflexão que eu estava pensando por causa do torto arado, né? É claro que depois isso se torna uma coisa ruim que Jesus combate, mas eu acho que tem uma ponta positiva ali disso, né? Que eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Eu acho que eles entendiam, pelo menos a fé deles, ela estava muito ligada à terra, não é? A terra deles, né? E vem muito naquilo que a pastora Franciele falou, da proteção que a gente precisa fazer, que a gente precisa lutar hoje, né? Dos nossos também povos originários, porque também a gente não preservou mais isso, né? A questão da terra com Deus, mas eles sim, né? Eu acho que a gente pode aprender um pouco, tanto essa concepção mais antiga, quanto com os próprios povos indígenas daqui, não é? Não que Deus está num determinado lugar, num determinado pedaço de terra, mas que sem a terra é impossível adorar a Deus, não é? Assim, então, eu acho que a gente pode recuperar um pouco dessa noção, né? Não sei se eu estou errado.
Se eu tiver aí, vocês me perdoem. Então, vamos ver agora um outro recorte. Bem, eles estão no exílio, né? Isso é uma realidade. Qual deveria, então, ser a atitude deles no exílio? Né? Vamos ler, então, Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, a gente vai ler dos versículos 1 a 14. Diz assim, Jeremias, capítulo 29, dos versículos 1 a 14. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. Isso confirma um pouco aquela nossa teoria de que foram mais ou menos essa elite lá da corte, né, de Jerusalém, que foi deportada, a primeira grande deportação para Jerusalém. Então, o profeta Jeremias escreve uma carta para essa galera, né? A carta foi enviada por intermédio de Elassa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Assim diz Javé dos Exércitos, que é interpretado como um Deus guerreiro, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então aqui ele começa a dizer qual deveria ser então a postura, a atitude dos exilados. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres, e gerai filhos e filhas. Também tomai esposos para vossos filhos, e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei. E orai a Javé em favor dela. Olha só, aqui está uma mini revolução teológica, né? Então, orai a Javé em favor dela, para que a prosperidade dela seja também a vossa prosperidade. Pois assim diz o Javé dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, né? O Deus de Israel. Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentira em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz Javé, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. É um versículo muito conhecido. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz Javé, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos disperseis, diz Javé, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Então aqui o profeta Jeremias envia uma carta para os exilados e diz mais ou menos a postura que eles deveriam ter lá nesse exílio, né? Se alguém quiser comentar o que achou de ler esse versículo nesse contexto, um versículo tão conhecido. Bem, se ninguém tem nada para falar, não tem ninguém levantando a mão, não. Então eu vou tentar conduzir aqui uma reflexão, né? O povo estava muito ligado à própria terra, não é? Jerusalém, Judá e tal. E aqui a gente já vê Jeremias ensinando a eles uma outra postura, buscar a paz naquela terra estrangeira, não é? Orar pela prosperidade daquele lugar.
Porque imagina só, a gente viu um povo que estava com um certo rancor, uma certa dose de vingança aqui, né? Eles poderiam muito bem ir para lá e ter uma postura totalmente assim de combate, né? Contra os babilônios. Ó, vocês nos dominaram aqui também, mas a nossa relação não vai ser fácil, né? A gente vai perturbar a vida de vocês, certo? Mas não era muito bem isso, certo? Porque, segundo o profeta Jeremias aqui, quem exilou eles não foi Marduk, o deus da Babilônia, que foi lá e disse, eu sou mais poderoso, vou levar vocês, né? Não, quem fez isso foi o próprio Deus de Israel, certo? Eu levei vocês para lá, né? E depois eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Então, busquem a prosperidade desse lugar, orem por esse lugar, certo? Eu acho assim, dando aqui uma alegorizada no texto, né? Não faz mal. O cristianismo sobreviveu tanto tempo só alegorizando, né? Os pais da igreja também para provar isso. Mas eu vejo assim que tem muitos cristãos que tem essa mesma reflexão, né? Bem, esse mundo é um lugar de exílio, né? Então eu vou combater o mundo, né? Eu tô aqui mesmo para causar, vou chegar metendo o pé na porta em todo lugar, né? As pessoas têm meio, alguns cristãos, né, têm essa postura muito combativa para com o mundo, né? E eu acho que essa não é uma postura assim totalmente correta. Eu entendo, né? Mas eu acho que também a gente tem que buscar a paz desse mundo onde a gente vive, né? A gente tem que orar, tem que buscar a prosperidade, né? Não em termos financeiros, mas buscar a paz de onde a gente habita. Então, eu acho que a gente poderia ser conduzido também nessa reflexão e naquilo que eu já havia falado, não é? Era o próprio Deus deles que estava na condução daquele processo, não é? Um processo assim de ensinar, não é? E o povo é outro, a concepção religiosa deles é outra depois ali do cativeiro babilônico, certo? E eu acho que Jeremias também nos ensina algo que o próprio Jesus vai valorizar muito. Buscar a Deus é mais uma atitude do coração, né? Vocês vão me encontrar não lá no templo de Jerusalém que foi destruído, não nas ruínas de Sião. Vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Não importa se vocês estão na Babilônia, em Jerusalém, numa mata, lá no Brasil, não tinha sido descoberto, né? Ou se vocês estão em São Luís, ou em Porto Alegre, ou em Recife, né? Mas vocês vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Eu acho que tudo isso é muito importante, mas eu acho que a mensagem de Jeremias como um todo tem ainda mais a falar aos cristãos do nosso Brasil de hoje. Sabe por quê? E foi muito bom para mim ter lido Jeremias no meu começo de caminhada cristã, porque Jeremias impediu de eu me tornar um nacionalista, né? Aquele nacionalista que é a pátria acima de tudo, né? Aquela coisa que a gente conhece. Porque a mensagem de Jeremias é antinacionalista, não é? A gente vê a galera que Jeremias está combatendo aqui, é aqueles que diziam, não, Javé aqui está acima de todos, né? A nossa nação está acima de tudo, aqui ninguém vai tocar aqui, ninguém vai dominar a gente, não é? Jeremias diz, não, vocês estão muito enganados. Javé vai destruir isso aqui. Né? Se vocês não se renderem a uma nação estrangeira e pagã, olha só, isso aqui vai ser destruído. Só para a gente contextualizar ainda mais, me perdoem a brincadeira, tá? É como se alguém chegasse e dissesse assim, olha, a vontade de Deus é que a China domine o Brasil. Imagina só, essa pessoa seria taxada de falso profeta, né? Em grande parte das igrejas cristãs hoje. E era exatamente do que Jeremias era taxado, de falso profeta, de antinacionalista, do cara que queria ver a destruição. Mas não era isso. Certo? Então, Jeremias tem uma mensagem assim, muito importante para as pessoas que se acham que são donas de Deus. Né? Jeremias está dizendo, não, Deus usa os povos que vocês nem imaginam que ele usa. Deus vai trazer Nabucodonosor para mostrar para vocês quem ele é. Né? Então, eu acho que esse texto causa uma pequena revolução na mente daquelas pessoas que estavam exiladas, né?
de uma postura diferente, de uma mentalidade diferente, de entender o que eles estavam vivendo de maneira diferente. Certo? Perdoem minhas brincadeiras, só para a gente tentar, assim, na nossa pele, né, como seria aquela situação que eles estavam vivendo. Mas vamos... Eu acho, brincadeira, a gente já está acostumado, né? Só para reforçar isso, porque essa coisa essa compreensão de um Deus presente na nossa vida, onde nós estamos, é tão clara para nós que ninguém questiona. Eu acho que hoje nenhuma pessoa cristã vai para a gente chama de casa de Deus porque é um espaço especial, né, de encontro com Deus. Mas a gente sabe que Deus não mora lá. E essa compreensão, o que o profeta Jeremias teve que desconstruir, né, e não só ele, na cabeça dessas pessoas, de dizer, olha, Deus não está preso naquelas ruínas, ele está aqui, então orem para ele aqui, né, e com certeza muito mais forte, ore por quem está mantendo vocês cativos, né, isso é também algo muito forte, orem pela paz, mas isso assim, onde vocês estão, que vocês podem ali realizar o seu culto, realizar a sua oração, ter a sua relação com Deus, isso aqui pra gente é tão natural, isso foi muito forte para essas pessoas, e como tu disseste no início, um divisor de águas, né, pra fé judaica. E também a questão da prática da alteridade também, assim, porque você pode continuar servindo a Deus nesse local estranho, com pessoas estranhas, vivendo ao lado delas, em paz, sendo próspero, porque naquela época, como a gente já viu em outras lições, a prosperidade era aquilo de você constituir sua família, de você ter descendentes, e ao mesmo tempo de você não se deixar perder o seu próprio posicionamento ideológico, porque ele fala, basicamente, se junta, mas não se mistura. Não crie conflitos, saiba bem o que você acredita, saiba bem o que você defende, viva bem em outro lugar, até chegar a hora que eu vou mandar vocês retornarem. E eu acho que isso é uma lição muito forte hoje, porque se a gente parar para pensar, isso são pessoas com culturas e com religiões e com filosofia de vida completamente diferente, e a nossa dificuldade hoje é com pessoas que têm o mesmo background cultural nosso, sabe? Como assim? Pois é. Alguém mais, gente? Se alguém mais quiser comentar, pode discordar também, não é só... Deixa eu falar uma coisa. Então, eu também vejo isso tudo como, por exemplo, eu já morei em 2 países, então eu sentia que lá era um lugar para eu dar testemunho da minha fé, né? Então, como cristã, me comportava como cristã e pelo simples comportamento eu já procurava dar testemunho da minha fé. E quando eu morei em Roma, imagina, eu era casada com um católico, e frequentei a igreja católica direto, porque, não sei se já não contei para vocês, os cultos lá eram em alemão, eu tinha que traduzir isso para o italiano. Aí eu disse para meu marido, não, vamos fazer assim, eu vou na igreja católica, depois ele faleceu lá, e aí eu voltei a frequentar mais a minha, mas eu estou querendo colocar que quando eu fui casada para lá, dentro de mim eu disse, então tá, eu vou dar testemunho da minha fé onde eu for. E esse paralelo eu faço com esse texto de hoje. Que lindo, muito lindo. Obrigado, Miriam, pela contribuição. Alguém mais, gente? Quer falar? Tem alguma experiência também? Não, a gente vai agora para o último recorte proposto para essa noite, né? Tentar entender como eles começaram a perceber Deus no exílio, né? Para isso a gente vai para o livro do profeta Isaías, a gente vai ler textos no capítulo 44 e 45, tá?
Aí pode perguntar assim, mas Isaías viveu muito antes do cativeiro babilônico, né? Mas aqui dentro do livro do profeta Isaías tem aquilo que a gente chama de Deutero-Isaías, né? O segundo Isaías, que vai dos capítulos 40 a 55. Então, quem escreve essa parte não é o profeta Isaías mesmo, aquele que viveu antes do cativeiro babilônico. Quem escreve essa parte aqui, do capítulo 40 ao 55, é um profeta anônimo, né, que foi anexado aqui, foi colocado junto aqui com Isaías, e já é ali, foi escrito já quase no final já do cativeiro babilônico, né, do período do cativeiro, provavelmente ali entre 540 e 530 a.C. Então é alguém que mostra bem já com a concepção teológica de Deus, que é aquele povo que estava no cativeiro, né, e não sabe muito bem de onde ele escreveu, onde é que ele estava, mas mostra um pouco de como eles já estavam concebendo Deus, porque se no momento pré-exílio, início do exílio, eles ainda tinham uma visão de Deus muito nacionalista, muito ligado, né, muito assim ao Deus nacional, que tem a casa dele aqui, tem a cidade, a terra dele, agora as coisas já começam a mudar mais. Então a gente vai ler aqui Isaías, capítulo 44, do versículo 1 a 9, depois a gente vai para Isaías 45, do versículo 1 a 13. Vamos lá, Isaías 44, versículos 1 a 9. Diz assim: Agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó. Só um minuto, gente. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jerusum, a quem escolhi. Jerusum é um termo poético para Jerusalém. Tá? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, eu sou de Javé, né? E outro se chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, sou de Javé, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Isso é muito importante. Esse recorte aqui de Isaías é o texto mais monoteísta do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica. É o único lugar assim, onde a gente pode ver o monoteísmo mesmo clássico, como a gente entende, especialmente nesses versículos. Nenhum outro da Bíblia hebraica traz isso tão claramente, né? Eu sou o Senhor, e sou o primeiro, né? E sou o último, e além de mim não há Deus. Quem é como eu, que o proclame e o exponha diante de mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas futuras, e nos anuncie o que ainda acontecerá. Não vos assusteis, nem temais. Por acaso não vos declarei há muito tempo? Não vos anunciei? Sois as minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens esculpidas não são nada. Os seus objetos mais preciosos não têm valor nenhum. Suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para a sua própria vergonha. Isso é muito importante, porque até então eles entendiam o seguinte, olha, nós somos ensinados a adorar um único Deus, né? Javé. Mas isso não excluía de que eles entendessem que existiam outros deuses. Era basicamente isso a crença deles, né? Eles acreditavam que existiam vários deuses, mas eles eram ensinados a adorar um só. Né? Mas algo acontece aqui, nesse fim, já da metade para o final do período do exílio, que a concepção deles já começa a mudar. Não, peraí, não existe vários deuses. Existe um só Deus. E olha a importância disso. Olha a importância dessa galera ter ido para a Babilônia. Né? A gente não sabe não sabe ao certo quais influências, o que aconteceu. Mas já era algo que viria a acontecer também já nos próximos séculos, né, com
a colocada lá do helenismo também, os próprios gregos também, alguns séculos depois, já estavam desenvolvendo mais ou menos essa ideia. Mas, enfim, olha a importância disso. Único Deus. Vamos continuar aqui no próximo capítulo 45, do versículos 1 a 13. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Olha só, Ciro, sabe quem é Ciro, né? O rei da Pérsia. Ungido, vocês sabem o que é a palavra ungido em hebraico, né? E em grego, né? Em hebraico, ungido é Messias, em grego é Cristo, né? Ele está falando de um rei pagão, né? Rei Ciro da Pérsia, que é colocado aqui como o Messias, né? Como Cristo, né? Isso aqui, se a gente estivesse lendo na Septuaginta, né? A quem tomo pela mão direita, para abater nações e desarmar reis, para abrir diante deles as portas, para que não sejam trancadas. Eu irei adiante de ti, e deixarei planos os lugares acidentados, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Javé, não é? O Deus de Israel, eu que te chamo pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo nome e te concedo título de honra, embora não me conheças, não é? Eu sou Javé, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. Para que se saiba, desde o nascente até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou Javé e não há outro. Né? E aqui vem o versículo difícil, né? Eu deixo para a pastora Francela explicar ele, porque eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou Javé que faço todas estas coisas. Derramai altos céus, que as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu sou Javé, eu as criei. Ai daquele que discute com o seu Criador. Paulo usa isso lá em Romanos, né? Tá falando lá de predestinação, aquelas coisas lá. No final ele diz, você pode se queixar, né? Mas quem és tu, homens, para discutir isso com o teu Criador, né? Pode o barro se queixar do oleiro? Então, ai daquele que discute com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Por acaso o barro dirá ao que o formou, o que fazes? Ou dirá a tua obra, não tens mão? Ai daquele que diz ao pai, o que geras? E à mulher, o que dá à luz? Assim diz Javé, o santo de Israel, aquele que o formou. Vós me perguntais sobre as coisas futuras. Quereis saber sobre meus filhos e sobre as obras das minhas mãos? Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Eu o despertei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos. Nada cobrará, nada receberá, diz o Senhor dos Exércitos. E que texto diferente, não é? Muito diferente daquela concepção que a gente viu lá no começo. Então, o que a gente pode ver aqui nesse final de período que esse profeta está refletindo? Já não existe mais aquela concepção de que há muitos deuses para ele. Para ele existe um único Deus, que é Javé. Né? Então, se antes eles tinham uma visão monolátrica de adorar um único Deus, embora houvessem outros, aqui eles já começam a aprender que só há um único Deus mesmo. E mais, esse único Deus não é Deus só de Israel, de um lugar específico na terra. Ele é Deus de toda a terra. Ele usa quem ele quiser e ele faz o que ele quiser. Ele chama o Messias para esse Deus aqui, nesse contexto, não é um israelita. É Ciro. Mas como assim? Porque essa concepção é tão revolucionária. Bem, só existe um Deus. Ele é Deus dos persas, ele é Deus dos babilônicos, ele é Deus de Israel.
Israel é o escolhido, né? Ele enfatiza muito isso. Mas se só existe um Deus, ele usa a quem ele quer, não é? Ele não foi derrotado por Marduk, por qualquer outro Deus. Foi ele quem enviou os babilônicos para destruir Jerusalém. Foi ele mesmo, não foi outro Deus que foi lá e derrotou ele. Foi ele que foi e fez. Por isso que o versículo aqui difícil, que eu brinquei, né, que diz assim, ele faz a paz e o mal. Ele não está falando aqui daquele mal moral, metafísico, né? Então, ele não está dizendo assim, é Deus que faz a gente pecar. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando do contexto da destruição, toda aquela destruição que eles vieram. Então, quem foi que causou isso? Não foi outro Deus, não foi nada disso. Foi Javé. Né? Então, vê como aqui as coisas já começam a mudar e eles têm uma concepção agora que vai ser o nosso monoteísmo clássico, não é? E aqui começa a nascer o judaísmo mesmo, né? Esse período já persa, e é claro que isso vai ter também, é uma faca de dois gumes, né? Chega lá os caras lá em Jerusalém, Esdras e Neemias, vão ensinar o povo, também fazem outras coisas lá, talvez um pouco questionáveis, né? Mas é porque já se tem muito dessa concepção aqui que o livro do profeta Isaías traz. Há um único Deus, e esse Deus é o Deus de toda a terra. Certo? Poderia também fazer uma reflexão de como um grupo sacerdotal usou essa ideia de maneira brilhante. Para mim, eles pegaram essa ideia aqui de único Deus e transformaram isso de uma maneira assim excepcional, que a gente encontra também em toda a Bíblia, né? E eles passam a pensar assim, bem, existe um único Deus, né? Mas entre todas as nações, as pessoas adoram muitos deuses, né? E aí eles têm uma sacada genial. Então, quando eles vão pegar os textos da Bíblia, não é? Principalmente ali no Pentateuco, para ter a história sacerdotal, não é? Da história da salvação e tal, eles usam um nome muito peculiar para Deus. Eles usam o nome Elohim, né? E Elohim é uma palavra ambígua por natureza, né? Elohim é uma palavra que pode ser singular, que pode ser plural, que pode ser Deus, que pode ser deuses, pode ser o que você quiser. E assim começa a Bíblia, não é? Elohim criou os céus e a terra, não é? O que é Elohim? É Deus. Mas Elohim também é uma palavra para deuses, não é? Será que eles não estavam ali propositalmente? Bem, é uma reflexão de que só existe um Deus, não é? Só existe um Deus, então não importa o nome que as outras pessoas deem para ele, né? Mas isso aí a gente deixa para depois, mas é só algo aqui que eu estava pensando, certo? Então, gente, eu acho que aqui a gente encerra o nosso recorte vendo primeiro sofrimento dos exilados, lá com o texto de Lamentações, com o texto dos Salmos. Depois a gente viu um pouco do que Deus estava querendo ensinar para eles ali no exílio, certo? E do que eles aprenderam no exílio. Aprenderam algo fantástico. E vai marcar a história dessa religião e a história do mundo. A história de todas as outras religiões vai ficar marcada depois disso, né? Existe um único Deus. Então, o que a gente faz com essa informação? Então, vai existir vários grupos aí, mas isso a gente deixa para um outro extremo. Tá bom? Acho que o Tarcísio fantástico, deu vários spoilers já aqui para os próximos estudos, né? Eu queria só fazer uma observação, assim, que quando a gente passa para essa questão de perder um panteão de deuses, né, para fixar toda a nossa energia, entre aspas, em um único Deus, a gente tem que lidar com a questão do bem e do mal, né? Porque o bem são coisas que a gente se preocupa, tipo, a gente segue um único Deus, mas existe o mal também, e aí? E tem isso no versículo 7, né? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Então, eu penso que a gente hoje tem muito mais essa preocupação, porque a gente abandonou muito essa questão de um Deus mais
que a gente até falou sobre, de um Deus mais beligerante, de um Deus de guerra e tudo, que eles tinham muito nessa época, até por uma questão de defesa. Então, para eles, isso era alguma coisa muito bem posta, tá? O Deus, ele é bom, misericordioso, e ele também ele pode ser zangado, ele pode ser cruel com quem mexe com o povo dele. Então, para eles, isso era bem consolidado. Eles tinham que condensar todo esse espectro de bem e mal dentro de uma única visão de um único Deus também. Eu achei isso interessante, talvez dê para dar uma discussãozinha depois também. Dá uma discussão zona isso daí. E depois eles veem, né, o problema disso e começam a desvincular. Não, existe, na verdade, uma figura do mal, né, ao lado de Deus, né, e vai surgindo a figura de Satã. Mas isso já é bem mais depois, certo? Tanto é que a figura de Satã praticamente não aparece na Bíblia hebraica, né? No Antigo Testamento a gente tem poucas coisinhas ali, mas ainda não é aquele que a gente conhece no Novo Testamento, né? Então, e uma coisa também importante, que isso a gente vai falar o pastor Francélio vai falar depois para vocês, né? Mas a gente vai tocar nisso também. Porque antigamente, antes de tudo isso acontecer, né? Existia Javé, né, o deus da figura masculina, mas provavelmente existia também a Aserá, né, que era a consorte, né, então a gente tem que entender que eles tinham essa visão bem encarnada dos deuses, né, então tinha a figura masculina, mas também eles tinham figuras femininas, né, no seu panteão, e o próprio livro de Jeremias deixa isso claro, que o povo de Jerusalém adorava a rainha dos céus, além de Javé. Eles adoravam ali esse casal divino, não é? Javé, a rainha dos céus, e Jeremias critica eles por estarem fazendo isso. E eles criticam Jeremias por estar querendo para eles adorarem só um, né? Dizem assim, quando a gente adorava ela, as coisas aqui estavam bem demais. Depois a gente parou de adorar ela, adorou só um, as coisas não foram bem. Mas aí, agora só existe um Deus, então a gente vê, então não tem mais isso. Então, para onde foi o caráter feminino? Então, Isaías é revolucionário também, porque Javé agora começa a integrar não só o caráter masculino, mas também o caráter feminino. E é no livro de Isaías que a gente vê as características femininas de Deus, né? Isaías é que vai falar de Deus como mãe, não é? Ou, se tua mãe te esquecer de ti, mas essa mãe aqui, não esqueço, porque já havia essa integração ali em Deus, eles então já estavam vendo os dois lados, né? Agora, se alguém tiver alguma coisa mais, alguma pergunta, algum comentário, agora. Enquanto o povo vai pensando, eu acho que é fantástico a gente ter essa compreensão teológica que Tarcísio trouxe hoje, porque muitos dos textos que nos são trazidos que trazem relatos anteriores ao exílio foram escritos depois do exílio, e trazem já essa teologia, trazem essa marca de tudo que aconteceu no exílio está presente, né? Tarcísio mencionou Gênesis 1:1, né? O primeiro relato da criação é muito claro isso, essa compreensão desse Deus que é único e que ele é criador, inclusive dos astros solares, né? Entendidos como Deus. Há esse testemunho presente também em alguns textos do Antigo Testamento, muito presente essa marca do exílio. Tarcísio, tu já podes fazendo spoiler do estudo dele para a partir de agosto, setembro. Já começou, né? A gente Tarcísio já deu 2 spoilers, na verdade. Um que ele vai falar e o outro já aproveita aqui engatando no convite. Semana que vem a gente tem, então, nosso terceiro encontro da sequência dos estudos com o pastor Nelson. Ele que está trabalhando a formação do povo de Israel. Quem não viu os 2 encontros anteriores, vai lá no YouTube da igreja, se não encontrar me chama, assiste, porque ele é uma sequência, tá? Dos estudos que o pastor Nelson está fazendo. E ele vai trabalhar, então, próxima semana, o grupo de Josué, tá? E aí, vejam os estudos anteriores. Aí, na sequência, a gente volta para dar continuidade ao nosso estudo aqui. E daí o Tarcísio já deu spoiler. Tem Esdras, Neemias. Como é que foi essa volta? Então, a gente vai entrar um pouco nesse balaio de gato aí, depois do encontro com o pastor Nelson. Aí, na sequência, o Tarcísio começa com uma sequência de estudos também que vai ser bem legal.
Só para a gente vai ver depois que a pastora explicar como foi o retorno, né? A gente vai tentar ver como diferentes grupos ao longo da narrativa bíblica, na verdade, como Deus, né? Esse Deus de Yahvé que a gente está falando aqui, como ele se tornou Deus de vários grupos ao longo da narrativa bíblica, né? Porque no começo é parte de um grupo, depois outro grupo já se apropria, não, é o nosso Deus, e depois vai outro grupo, não, esse é o nosso Deus, e depois ele acaba sendo Deus de todo mundo, né? Então, a gente vai ver como essa coisa assim se desenvolveu, de tentar, né, na verdade, dentro das nossas possibilidades, e refletindo sobre isso e trazer à luz disso as reflexões para os nossos próprios dias, tá? A história não começa já do jeito como a gente conhece hoje, começando devagar, com pessoas, né, ali oprimidas e tal. Então a gente vai vendo um pouco disso. Mas se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta sobre o estudo de hoje, gente, se eu conseguir, se eu souber responder. E o que aconteceu com as pessoas que ficaram lá? A elite foi, mas ficou uma galera, né? O que aconteceu com aquele povo que ficou em Jerusalém? Ficou alguém? Pois é, ficou muita gente, na verdade, né? Ficaram os pobres, né, da terra, a sociedade camponesa, assim, praticamente toda ficou. Jeremias traz muito de como foi a vida depois disso, né, lá, e não foi nada fácil, foi muito sofrido, alguns tentaram fugir para o Egito, não deu muito certo. Então, foi uma caminhada muito, muito, muito incerta ali. Outros povos, né, tentaram se apropriar da terra do vácuo deixado. Então, quando o Neemias chega, o negócio já está diferente. A galera, uma boa parte já tinha se misturado, né? Então, é uma batata aí que eles têm que resolver. Mas, assim, o que eu sei é isso, né? Que ficou muita gente, principalmente a sociedade mais, assim, camponesa. Eles ficaram ali, que era a boa parte da população, né? Mas a coisa foi difícil mesmo. Jade levantou a mão? Eu queria saber se... porque, assim, a gente sabe que tem muitos outros aspectos históricos envolvidos na questão da forma como o povo judeu se dividiu no território geográfico mundial ao longo do tempo, assim, principalmente na atualidade, né? Mas eu queria saber se, tipo, esse exílio teria sido um pontapé inicial para esse êxodo maior, assim, ou se o êxodo é mais recente. Não, acredito que sim, Jorge. A partir desse período, né, comunidades judaicas vão se formar em várias partes, né? A Babilônia, então, concentra, a partir desse momento, uma comunidade judaica muito forte, né? Então, até quando a gente vai ver os Talmudes, né? O Talmud, talvez o mais importante é o Talmud babilônico, de uma comunidade ali que prosperou na Babilônia, e a gente vê como isso repercute até na época do Novo Testamento. Paulo vai para todo lugar do mundo e em todo lugar que ele vai tem uma comunidade judaica, né? Então, isso começa nessa época, e muitos desses judeus não queriam mais voltar. Então, nesse período aí, a gente tem essa comunidade forte na Babilônia, tem um outro lugar também ali mais, é uma ilha, se não me engano, mais do lado do Egito, chamada Elefantina, também tem uma outra comunidade babilônica muito forte. Então, é claro que a coisa se torna assim maior, né, depois da destruição de Jerusalém. Lá no ano 70, né, depois de Cristo, que aí eles têm que sair mesmo. Depois, no ano 135, se não me engano, tem uma outra revolta judaica, e aí mais uma dispersão. Então, a coisa se torna mais grave, porque os judeus já foram mesmo expulsos de Jerusalém, né, toda aquela coisa. Mas, até onde eu sei, a partir desse momento, já começa a ter várias comunidades judaicas ao redor do mundo, né? Porque a gente começa a ver, assim, que eles passam por muitos processos de exílio, de guerras, que eles são obrigados a sair do seu território, mas que tem realmente esse caráter de que em alguns locais do mundo o povo já estava muito bem consolidado e muito bem próspero, assim. E isso é uma característica bem marcante mesmo. Tanto que gera, inclusive, outros conflitos
a depender da época. E isso é bem curioso, assim. Obrigado. Se eu não me engano, a pastora Franceli pode confirmar isso na semana que vem, mas o próprio Neemias, não é? E o Esdras, eles mostram, eles eram prósperos fora de Jerusalém, não é? E se não me engano, eles criticam alguns que estão prosperando, mas que não estão nem aí mais para Jerusalém, para nada disso, né? Então a gente vê um pouco disso também na continuação. Se alguém mais quiser falar, aproveite agora ou espere até semana que vem. Ou daqui 2 semanas, que semana que vem o tema vai ser... A gente vai voltar um pouco na temática, né? Glaucia e Petrus comentaram, né, sobre a novidade do texto. Eu acho que ficou também uma vontade bem grande para todo mundo de ir lá e ler Jeremias, né? Mas alguém aí ficou com vontade de ler Jeremias? Você deixou... É muito bom. Você deixou, viu só? Você E deixou... Isaías inteiro. Isaías, né? Lembrando que com certeza são 2 autores, há quem diga que são 3 autores, né? Não sei até se não tem ideia até de 4, mas eu sei que tem previsão, a possibilidade de ter alguns exegetas falam até 3 autorias de Isaías, umas 2 com certeza. Então, gente, vamos fechando. Então vamos orar, gente querida. Graças te damos, bom Deus, por essa oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra, sobre a história tua com o teu povo. Que bom, Senhor, nós podemos aprender mais sobre esse fato tão fundante, tão importante também para a nossa fé hoje. Como é importante a gente saber que a história do teu povo passou por tantos momentos diferentes até chegar a nós hoje, na compreensão que nós temos, que nós podemos agora, cada uma e cada um de nós nas suas casas, estar em comunhão entre nós, em comunhão contigo e orando a ti, Senhor, sabendo que tu estás conosco, que tu ouves a nossa oração. Abençoa, Senhor, a vida do Tarcísio, continua cuidando dele, nos teus estudos, na sua vida, inspirando e animando para a caminhada. Derrama as tuas bênçãos sobre a casa de cada pessoa aqui nessa noite de hoje. Bênçãos de proteção, de bom ânimo e de cuidado. Derrama as tuas bênçãos sobre o nosso país, de forma especial nas políticas que estão sendo decididas com relação aos povos originários dessa terra. Que os nossos políticos tenham mais discernimento, mais cuidado com tudo que essas políticas envolvem. Abençoa, Senhor, a nossa noite de descanso e inspira-nos no restante dessa semana. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Obrigado, gente, pela atenção. Vamos só abrir, quem puder, abrir a câmera para nossa fotinho. Quem puder abrir a câmera. Ei, Glaucia, coisa boa, te ver. Oi, boa noite. Lênia e Eda, se ainda quiserem abrir a câmera. Então tá, todo mundo dizendo Tarcísio. Acho que deu. Deixa eu ver aqui. Deu. Aí, gente querida, domingo, deixa eu só fazer um convite bem especial. Domingo o nosso culto vai ser um culto diferente, tá? Vai ser um culto pensado para a família, então numa linguagem que acolha mais as crianças, a liturgia vai ser um pouco diferente, a palavra vai ser um pouco diferente, quem vai coordenar vamos ser Ieda e eu. Então, nosso convite especial, se vocês têm crianças próximas para trazer para esse momento, aí vai ser um momento bem especial de a gente celebrar o Dia dos Pais e esse culto acessível para as crianças. E quem não está aqui perto pode acompanhar online. A antecipo vai ter que fazer 9h30, Beatriz. 9h30. Antecipo que quem for ficar em casa para fazer umas estrelinhas, tá? Previamente. Umas estrelinhas.
E quem vier, que vem animado, porque a gente vai fazer trabalhinho manual. Então tá, gente querida. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Com Deus. Bom descanso. Boa noite. Todo mundo. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Bom, Boa bom noite. descanso. Fiquem com Deus. Miriam, parabéns pela rifa. Pra quê? Ah, tá. Ela disse, ai, foi a Miriam que eu tava fora, eu tava no encontro. Ela disse, foi a Miriam que ganhou a rifa. Mas tinha vários prêmios. Qual foi o prêmio que eu ganhei? Todos, era um prêmio só. Esses R$300, né? Uma ecobag e Tudo isso? e um jogo de sopaca, aquele de colocar embaixo dos pratos. Ah, eu pensei que era um só. Não, 3. E aí eu falei, né, que os R$300 era pra ir pra casa, Marcelo. E aí os outros, ela vai me deixar aqui uma hora dessas que ela vem, e aí eu te mando foto e você decide. Você quer que eu guarde pra você, você quer que eu distribua por aqui? Não, então, Franciele, isso que eu queria dizer, que eu pedi para falar contigo, assim, ó, deixa para tua comunidade, Tá. que possa se